Quero cumprimentar todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, tenhais um bom dia, na paz de Deus, tenhais uma boa semana, um bom trabalho, que Deus abençoe sua casa, sua vida, todos os seus familiares, receba a bênção do Senhor. Nessa manhã, gostaria de estar lendo em Apocalipse, no capítulo 5, que diz a palavra do Senhor. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Louvado seja Deus por essa palavra
reveladora, a qual está aqui em Apocalipse, capítulo 5, da qual nós já fizemos essa leitura, né? Mostrando para nós as coisas que hão de acontecer, a qual foi revelado, né? Então aqui nós vemos claramente que aquele versículo que em Coríntios capítulo 2, 9, que está escrito assim, aquilo o que o olho não viu e que nem o ouvido ouviu e não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o amam. Então a gente sempre tem que ler, se possível, todo o capítulo para nós entendermos, porque aquele versículo tem um pós, o versículo 10, se não me engano, está dizendo assim, mas Deus revelou para nós, né? E é revelado aqui no Apocalipse. Foi revelado a João e João escreveu, porque o Senhor deu ordem para João relatar para nós. Foi escrito. Então, não subiam ao coração do homem, pois agora sobe. Os olhos não viram, pois agora os olhos estão vendo. Não, o ouvido não ouviu, pois agora o ouvido está ouvindo. Como não, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus penetra até as profundezas de Deus também. Então, o mesmo Espírito que revela o profundo, o escondido, e que revela até as profundezas de Deus, é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, ele faz a gente saber o que para nós está guardado. E aqui a gente vê parte das coisas maravilhosas do Senhor. É interessante. A gente vê aqui também que uma dessas revelações, já lá na frente, um anjo do Senhor, né, pegando uma taça cheia de incenso, né, e salvas, olha só, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Não é incenso com as orações dos santos, que são as orações dos santos, né? Que tremendo! Então, as nossas orações é como incenso diante de Deus, né? Como vale a pena a gente orar, buscar o Senhor. As nossas orações, ela não cai por terra. As nossas orações sobem até a Deus como aroma suave às suas narinas. O nosso clamor, as nossas lamentações, nossas ansiedades, nossas lágrimas, né, traduzidas em orações, vai subindo até a Deus. E os nossos agradecimentos, a nossa adoração, nosso louvor, né, porque na oração a gente pode fazer tudo isso. E Deus nunca deixa uma oração cair por terra. Ele recebe a nossa oração e é depositada em salvas de ouro. Aleluia. Né? Está lá diante de Deus, as nossas pequeninas orações. Né? Então aqui o Senhor mostrando para João. E João falou assim, eu vi, né? Ele viu. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, esse livro é o livro do Cordeiro. Esse livro, o conteúdo dele é forte demais. Muito forte.
muito pesado, né? 7 selos, cada selo aberto é um acontecimento terrível, né? Aí um anjo forte, bradando com grande voz e falando assim, perguntando: quem é digno de abrir o livro? Quem pode abrir o livro? E quem pode desatar esses selos? E não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, não tinha ninguém que podia abrir aquele livro e desatar os seus 7 selos. Não tinha. E João ficou chorando, né? Ele chorava porque não tinha ninguém que poderia abrir aquele livro, né? Louvado seja Deus, mas e nem de ler, nem de abrir, nem de ler e nem de olhar para aquele livro. Meu Deus do céu. Porque é forte, muito forte o que há, né, ainda, que tem nesse livro do Cordeiro. Esse livro é do Cordeiro. Esse livro é de Jesus. Jesus tem um livro e tem outros também, mas esse é tremendo, hein? Né? Aí um daqueles homens anciões, né? Porque tinha 24 anciões ali, e um deles falava assim para ele: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o Senhor Jesus é esse Cordeiro. O Senhor Jesus é a raiz de Davi. O Senhor Jesus completou a obra de salvação, por isso que Ele é digno de abrir o livro, né? Ele venceu a morte, venceu Satanás, né? Ele venceu, foi crucificado, ele venceu, ele não largou a cruz pelo caminho. Quando ele foi injuriado, tentado, muitas das vezes expulso das igrejas, ele não desistiu, ele foi até o fim. Quando deram uma cruz para ele e zombaram dele, ele resistiu firme. Quando batiam nele, batiam na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinho nele, ele foi até o fim, né? Quando caluniaram ele, ele foi até o fim. Ele não desistiu, ele venceu. Ele venceu porque muitas coisas estavam para vir e ele precisaria vencer. E ele foi firme, graças a Deus. Tudo que estava para ele fazer, ele fez. Pensando em mim, pensando em você, pensando em nós. Ele pensava assim: se eu desistir, a minha filha não terá salvação. Se eu desistir, milhões não terão salvação. Né? Então ele pensou nisso. Talvez você fale assim: ninguém pensa em mim, ninguém se importa comigo, né? Mas tem gente que se importa sim. Tem uma pessoa que ele lembra de você o tempo todo, ele não esquece de você de jeito nenhum, né? Ele fez lá o serviço certinho, né? Foi até o final, carregando aquela cruz, pagando nossos pecados, nossos erros. Então a gente agora tem que tomar posse dessas bênçãos de Deus. E por isso, um dos anciões falou para João: João, não chora, João. Não chores. Calma, João. Aqui tem uma pessoa, aqui tem um, eu vou te apresentar, aqui tem um que ele pode abrir esse livro. Ele pode até desatar esses 7 selos. Talvez João falou assim: ai, mas quem é? Quem poderia? E chorava. Aí o ancião falou:
aqui tem o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado, aquele que morreu, mas agora ele está vivo. Ele venceu para isso, ele venceu, agora ele pode abrir o livro, ele pode até desatar os 7 selos. Quem é ele? Ele é a raiz de Jessé, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. E João, escutando o anjo falar isso, quando João olha, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havia sido morto, e ele tinha 7 pontas, e esse cordeiro tinha 7 olhos, que representando os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então ele viu aquele símbolo, aquele cordeiro, aquela visão. A raiz de Jessé é um cordeiro. O leão da tribo de Judá é um cordeiro. É leão ou é cordeiro? Né? 7 pontas. Né? E ele ficou sem entender. Mas aí logo já foi explicado. Logo já foi declarado. Glória a Jesus. Olha o tamanho do poder do Senhor Jesus, esse Senhor Jesus que as pessoas falam assim sem temor. Ah, Jesus daqui, Jesus dali, Jesus daqui. Olha o poder do Senhor. Olha quem é o Senhor. Que os 24 anciões se dobram perante Ele. Que perante Ele tem milhares de anjos dizendo: Santo é o Senhor, digno é o Senhor, louvado seja o Senhor que foi morto e reviveu. E nós, muitas das vezes, não tem temor de falar do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é falado em vão em nossa boca. Nós não o reverenciamos, muito menos dentro do culto, na sua casa, muito menos nas nossas vidas, nós nem reverenciamos esse Deus tão tremendo e poderoso que Ele é. E ali no céu, eles reverenciam ao Senhor, dão honras ao Senhor, e nós aqui na terra, miseráveis pecadores, não queremos se dobrar perante esse Rei, esse Deus tremendo e poderoso, que virá com justiça, que virá fazendo obras grandiosas, e que tem o poder sobre o livro, porque a hora que ele já está abrindo esses selos, e cada selo que ele abre, a coisa é terrível sobre a terra, sobre os injustos. Glória a Deus. E veio, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esses 7 Espíritos, a gente vê claramente lá em Isaías 11. A gente vê em Isaías 11, verso 2, ali fala sobre os 7 Espíritos. Isso não significa que Deus tem 7 olhos, que Ele é um monstro, nada disso. O Espírito Santo de Deus, ele tem tudo isso, que é os 7 Espíritos que é enviado sobre a terra. O Espírito ali em Isaías 11, 2, está escrito o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor e o Espírito do Senhor. E o espírito de inteligência. São 7 espíritos enviados sobre toda a terra. Então, o nosso Deus, ele tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele é capaz de produzir frutos, tudo isso e muito mais, além daquilo que possamos imaginar. Glória a Deus, aleluia. Então a gente vê aqui
que é enviado sobre toda a terra os benefícios de Deus, né? E veio e tomou o livro da destra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Glória a Deus. Então, glória a Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, deixa eu ver aqui uma coisa. Não chores, no versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais dos 20, entre os anciões um cordeiro, que havendo sido morto, ele tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Digo de abrir o livro. Esse anjo forte veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Olha só, né? É que eu acabei de falar. Os 4 animais e os 24 anciões se dobravam perante o Senhor, se dobrava perante Jesus, o Cordeiro. E não é só isso, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o que a gente faz na terra dá a impressão que não é nada, né? Tanto pecado como benefício. Então a gente acha que não é nada. E olha aqui, quem estava no trono? O Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus. E esse anjo forte pegou o livro que estava diante do Cordeiro, né? Os anciões que estavam ao redor daquele trono, eles se dobravam perante esse Cordeiro, glorificando ele. E aqui a gente percebe que todos eles tinham salvas de ouro nas suas mãos. E dentro dessas salvas estavam nossas orações. Olha que coisa tremenda. Então, as nossas orações, elas estão lá. Enquanto nós estivermos orando na terra, enquanto nós estamos clamando, as nossas orações não é pairada no ar, elas são depositadas em salvas de ouro e ficam na mão dos 24 anciões, né? Meu Jesus! E além disso, com salvas, com harpas, todos, olha lá, tendo todos eles harpas, e ainda cantavam. Eles cantavam, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e línguas e povos e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Aí então, quando João olhou, ele olhou e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número de milhões, de milhares e milhares. Então, além disso, além de toda essa coisa mais linda, maravilhosa, tremenda, terrível, ele vê e ouve aquela voz de milhões de anjos, milhares, 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 milhares. E ainda eles diziam assim, digno é o Cordeiro
que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Aí eu fico imaginando, meu Deus, seus milhares de anjos, 24 anciões, animais viventes, lamaçurianda, labaxé, decanta, eles glorificavam, exaltavam o nome do nosso Deus, e ali no céu, não é exaltavam, eles exaltam. Eles estão sempre adorando o Rei dos Reis, o Cordeiro que foi morto. Quem somos nós para nós ficarmos resistindo ao Senhor? Nós somos pó e cinza, nós precisamos desse Cordeiro para a nossa vida. Nós necessitamos das benignidades dele, dessa salvação. Quem somos nós para não se dobrar perante o Senhor? Nós corremos atrás do nosso querer, da nossa vontade, nós corremos atrás dos nossos propósitos. O negócio nosso agora é vir na igreja e receber bênção, bênção, bênção. O negócio agora é só receber promessa de bênção, de profecia de vitória, de vitória. É só coisas materiais, é que você vai ser exaltado, é que você vai ser beneficiado, é que você é importante, é que você é isso, que você é aquilo, é só você, você. E aqui a gente não vê o você, você, a gente só vê assim, ó, digno és, ó Senhor, de receber a glória, a honra, o poder para sempre. Aqui a gente vê que o Senhor é exaltado, mas Deus não chamou nenhum homem, nem João. Deus nos chamou e começou a falar: olha, você é exaltado, João. Você é bonito, João. Você é importante, João. Você é lindo, João. Você é um vencedor, João. Todo mundo morreu, ou morreram enforcados, morreram ao fio da espada, mas você está aqui, João. Você é vencedor, João. O Senhor não falava nada disso. Aleluia. Ali a honra, a glória, o poder, é tudo direcionado ao Cordeiro vivente que foi morto. Aleluia. Lamas de leve, nasce de me canta, Deus de mistério, Deus de glória. Ali a gente está vendo aqui na revelação aquilo que a gente não ouviu, nem subiu ao coração do homem, mas agora a gente está vendo, agora está subindo o nosso coração esse mistério glorioso, a qual a gente está vendo aqui que todos se voltam para o Cordeiro, tudo se direciona ao Cordeiro, todo domínio é dado ao Cordeiro, honra e glória ao Cordeiro, poder ao Cordeiro, ele é o centro de todas as coisas, porque para ele foram criadas todas as coisas. Ele é o centro do céu, ele é o maior, ele é o Redentor, é o Salvador. Aleluia! Nenhuma palavra que sai da nossa boca cai por terra, seja ela oração ou não, seja ela qual for a palavra que sai da nossa boca, ela não cai por terra. Glória a Deus! Então nós temos que dar conta diante do Cordeiro de todas as palavras que saem da nossa boca. Então, já que nós vamos dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca ao Cordeiro, vamos transformar essas palavras em orações, porque nós acabamos de ler glorianda, eleve, glória a Jesus, aleluia, bendito é o Senhor. Acabamos de ler que todas as nossas orações são recolhidas em salvas. Está diante daqueles que estão diante do trono de Deus, está na mão dos anciões. Ah, mas a minha oração só foi lágrimas, nem palavras eu tinha, mas está lá. O Senhor está recolhendo. Ah, eu levantei de madrugada e eu não consegui orar mais de 10 minutos. Não tem problema, está lá. Aleluia. Está lá, está registrada, está guardada em salva de ouro. Oh, glória a Deus. Olha o tamanho da responsabilidade nossa espiritual, né? Portanto, não saiais da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque nós teremos que dar conta diante do anjo do Senhor, diante de Deus, do Cordeiro. Aleluia. Que tal nós adorarmos mais o Senhor? Que tal nós reverenciarmos mais o Senhor Jesus que está assentado no trono? Glória a Deus, e virá buscar a sua igreja, porque Ele fez para Deus
Deus, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdote,